deixa sua voz penetrar em ti. Abre o teu coração. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Sempre escutar. Sempre escutar. Com fé e amor. Com fé e amor. A palavra, Senhor. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Sempre escutar. Sempre escutar. Com fé e amor. Com fé e amor. A palavra, Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos irmãos Sérgio, Adualdo, hoje foi uma graça, né, o convite do nosso irmão Sérgio para que ele pudesse participar da festa do trio, da festa da comunidade, né? A festa de Jesus Salvador Misericordioso, né? Domingo da Misericórdia, próximo domingo, quando celebramos ainda o coração exultando de alegria pela Páscoa que acabamos de celebrar, né? Continuamos celebrando essa semana, que é toda ela um complemento daquele domingo, e certamente nosso coração continua exultando, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, garantindo a nossa salvação, né? O tema
desse trido, dessa festa, tema central: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É muito interessante refletirmos nesse tema, também no tema da noite, porque o evangelista Mateus, ele tem uma característica interessante, né, que o fato de ele escrever para o povo judeu, o povo escolhido, né, o povo ali da promessa, ele tenta transmitir a esse povo que Jesus é o cumpridor da lei, né? Que Jesus é aquele que veio para cumprir a lei, cumprir em plenitude, não como os antigos, né? Não como aqueles que fizeram a caminhada, né, com Deus, mas que muitas vezes descumpriram essa aliança, descumpriram a fidelidade a Deus. Mas Jesus é aquele que de fato, sendo obediente, vai cumprir toda a vontade de Deus, toda a lei, vai ganhar complemento, vai ganhar plenitude. E Mateus, como sendo aquele que escreve para o povo judeu, ele tem uma preocupação de que a sua fala, que a sua escrita possa, de certa forma, fazer relação com aquilo que foi os livros da lei, né? Os 5 livros da lei, o livro do Pentateuco, como é chamado, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm esse contexto, né? esse título, né? Pentateuco, por ser os 5, e eles, Moisés, quando ali caminhando com o povo e ali escreve, né? Tem os livros da lei, de certa forma está apontando para o Messias, o Messias que de fato cumprirá a lei na plenitude, né? Não mais com as limitações humanas, mas por sua divindade será capaz de oferecer a Deus um sacrifício agradável. Então Mateus escreve para o povo judeu nessa perspectiva. Então o seu escrito é sempre fazendo uma referência ao escrito do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, né? Os livros ali tanto que seu evangelho vai ter uma subdivisão exatamente em 5 sermões. A gente geralmente no dia a dia só fala mais do sermão da montanha, né? O sermão da montanha, porque ali Jesus prega, né? Os bem-aventurados, né? As bem-aventuranças. E a gente geralmente se prende muito mais a esse sermão. Mas o Evangelho de Mateus, ele diz, de fato, existem 5 sermões, né? O primeiro é o da montanha, que vai ali do capítulo 5 ao capítulo 7. Depois vai ter o sermão da missão, que é o capítulo 9, né? Final do capítulo 9 e o capítulo 10. Depois ele tem o capítulo 13, que é o sermão das parábolas, né? A gente geralmente reflete até as parábolas, mas a gente não se atém que ela está inserida num sermão de Jesus. Depois tem o sermão da comunidade, o capítulo 18. E por último, o sermão escatológico. Sermão escatológico, né, da parousia, falando do fim dos tempos. E é exatamente nesse contexto da parousia, do sermão escatológico de Jesus, que situa esse texto que nós acabamos de proclamar, né? Esse evangelho do capítulo 25, de 31 a 46. Ele está situado exatamente nesse sermão escatológico. Jesus ensinando, pregando aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, sobre como ser discípulos, né, para que de fato o fim dos tempos seja contemplado com uma recompensa, né, uma recompensa que é a nossa salvação, uma recompensa que seja aquilo que de fato ele vem trazer para cada um de nós. O ensinamento de Jesus, ele está sempre permeado de encanto, né? Em muitos textos é citado a admiração que causava nos ouvintes a palavra de Jesus, a sua pregação, né? Está sempre nesse contexto de uma novidade, né? De algo que enchia o coração.
a gente pode perceber que até mesmo agora na quaresma, né? No período pascal ali, se não me engano, foi no lava-pés, quando Jesus é confrontado ali por Pilatos, e Pilatos dizendo que porque Jesus não se pronunciava, já que ele tinha autoridade, né, para condená-lo, para libertá-lo, Jesus diz: olha, essa autoridade não te seria dada se não fosse vontade de Deus. Então você não tem nenhuma autoridade sua própria. E diz que ele fica impressionado, né? Ele fica impressionado com essa resposta de Jesus. Então, assim a gente vê que toda a pregação de Jesus, até mesmo nesse momento, né, delicado do martírio, é sempre uma palavra que encantava, né? Ainda que causasse desconforto, né, nos seus ouvintes, nos seus interlocutores. Pilatos não tinha nenhuma boa vontade para com Jesus, né? Mas a palavra de Jesus é tão forte que ele desconcerta, né? Ele fica impressionado. Por isso ele tenta de todo meio soltar Jesus, né? Então, esse sermão escatológico tem esse aspecto de Jesus nos dá o ensinamento para a nossa salvação, um ensinamento que vai ser capaz de nos garantir que aquilo que ele ensinou e que nós podemos receber de graças, desde que cumpramos também a nossa parte, né? Desde que também tenhamos um coração misericordioso, um coração que sirva, um coração que ame, né? Aponta para a ressurreição do último dia. Demonstra como devemos exercer a nossa missão de servidores de Jesus através dos irmãos e irmãs. O texto que nós ouvimos causa até um certo suspense, né? Porque Jesus, quando fala ali para os discípulos e para a multidão que o cercava, ele se surpreende e diz: Senhor, mas quando foi que te vimos assim? Né? Quando foi, né? Tanto para quando fez o bem, como aqueles que também foram ali no juízo que Jesus vai nos apresentar, também se surpreendem. Quando foi, né? Então isso mostra que precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para ser verdadeiro servidor do Evangelho de Jesus Cristo através dos irmãos. No julgamento, nos será cobrado se servimos, se amamos, se fizemos o bem, se formos instrumentos de Deus na vida dos irmãos e irmãs, seguindo o ensinamento de Jesus e agindo como verdadeiro discípulo. Agindo como verdadeiro discípulo. E assim o rei dirá: vinde bendito de meu Pai, recebi em herança o reino que meu Pai nos preparou desde a criação do mundo. É o propósito de Deus para nós, né? O propósito de Deus para nós, o ensinamento de Jesus é nessa dimensão, para que todos nós, servindo, né, amando, fazendo bem, né, sejamos instrumentos agradáveis a Deus através dos irmãos. Através dos irmãos a gente vai ser agradável a Deus. São João, na sua carta, vai dizer que se dizemos que amamos a Deus que não vemos e não amamos e servimos os nossos irmãos, somos mentirosos, né? João é bem contundente, né? Ele vai: somos mentirosos, porque a forma de amar é com aquele que está próximo de nós, que é amigo conosco, ainda que tenhamos as dificuldades inerentes, né? Faz parte, mas eles são de fato os instrumentos para que a gente possa exercer essa nossa missão, essa nossa missão de servir, né? Temos que ter cuidado, porque caso não hajamos, nossa ação, nosso agir não seja nessa dimensão, corremos o risco, né, de acontecer conosco o oposto daquilo que Jesus colocou, né? Ao invés do vinde benditos de meu Pai, ele dizer: afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, malditos.
indo para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, é muito importante que a nossa missão, o nosso cotidiano, possa ser enriquecido, né, com essa palavra do Evangelho, nas coisas pequenas que conseguimos fazer. Não fiquemos preocupados com grandes situações ou grandes campanhas ou grandes propostas, porque muitas vezes elas são às vezes até inacessíveis, elas se tornam tão distantes de nós, da nossa realidade, que a gente não consegue dar conta, né? Mas se a gente serve nas coisas pequenas, nas coisas mais simples, né, com certeza a nossa ação vai ganhar essa importância que Jesus espera. Vai ter um texto que Jesus vai dizer, né, que se dermos, ainda que seja um copo de água a um dos pequenos, por ser de Cristo, não ficaremos sem a recompensa. Ainda que seja um copo de água, né, que é a coisa mais singela, né, que podemos de fato oferecer a alguém, né? Mas se o fizermos porque nos sentimos na obrigação, no desejo de servir ao irmão, com certeza não ficaremos sem a recompensa. Eu costumo, até no momento que eu estou fazendo celebrações de exéquias, usar sempre esse contexto, né? Certamente Deus não vai nos perguntar das coisas que a gente fez errado. Deus não vai perder tempo porque Ele já conhece, né? Deus conhece o nosso coração, Jesus conhece o nosso coração e sabe da nossa fragilidade, né? Ele sabe que somos falhos, somos pecadores, mas principalmente Jesus vai querer saber de nós o que fizemos de bom, como fizemos, né? O que é que nossa vida produziu, né? O que é que nossa vida produziu de bom? Então, se a nossa vida produziu algo de bom, valeu a pena. É aquilo que vai ser levado em conta, né? Se ele disse que um copo de água, um singelo copo de água que eu dei a alguém, você é de Cristo, não ficará sem recompensa, imagine se eu consigo fazer algo, né, mais consistente para alguém, né? Se eu consigo servir alguém na medida que eu, né, dou uma horinha de conversa, que eu, né, gasto uma hora do meu tempo para ouvir, para fazer um acompanhamento em alguma situação. Então, não vamos ficar sem recompensa. Não vamos ficar sem recompensa, porque Ele próprio vai nos conceder, na grandeza do seu amor, né, a graça da salvação, a graça da eternidade, que Ele próprio experimentou para nos mostrarmos a possibilidade de cada um de nós merecermos, né? Às vezes, eu estava esses dias celebrando com o meu pároco lá e ele até me fez um questionamento da Assembleia, e eu quis tomar para mim também. Estávamos nesse texto da Quaresma, e ali no período pascal, onde observamos o pecado de Judas, e até é muito comum a gente, né, malhar Judas no sábado, aleluia, aquela coisa toda, e ele chamava atenção para a gente, na medida de que não temos o direito de malhar Judas, não temos, até porque ele não sabe como foi a misericórdia de Deus para Judas, né? Nós lembramos que o Evangelho de Mateus mesmo fala que Judas se arrepende, ele vai lá, joga as moedas, porque ele disse que tinha que entregue inocente, e ele joga as moedas e sai para destruir sua vida, para se focar, para coisa assim. Ele joga as moedas e diz que estava arrependido de ter entregue inocente. Mas para a gente sempre soa que Judas foi sempre culpado. Judas foi condenado, Judas não foi para o inferno, aí sempre tem isso, né? E não devemos ter esse julgamento, esse pré-julgamento, né? Porque Deus usa de misericórdia. Judas era instrumento para aquela missão, inclusive de trair Jesus. Então, Jesus sabe e cumpre tudo ali, né? Jesus podia ter evitado dar o bocado do pão passado no molho a ele, podia, né? Mas Jesus dá e ainda diz: o que tem que fazer, faz logo. Faz logo.
Então não temos o direito de julgar que Judas foi, né, para o inferno, porque, né, na escritura deixa um pouco entrever isso, mas não podemos nos fechar a um questionamento nosso. A misericórdia de Deus é maior, né? São Paulo vai dizer que onde o pecado abundou, a graça superabundou, a misericórdia superabundou, né? Então temos que estar sempre atentos a isso, né? E aí eu sempre pego o bem que aquela pessoa fez. Nunca nos prendemos, né? Mas a pessoa era muito temperamental, era esquentada. Mas essa pessoa não tinha uma virtude, não tinha algo de bom que ele tinha, não. Ele era preocupado com tal coisa. Ele tinha uma preocupação quando via alguém maltratou um animal. Ele tinha uma preocupação quando via uma criança ser maltratada. Aí você olha, está vendo que essa pessoa não era um coração tão duro? Então é isso que a gente deve viver sempre. O bem que alguém pode fazer. Porque o que Jesus olha em nós é isso. Ele sabe que nós somos pecadores, né? O salmista diz que o nosso pecado está sempre à nossa frente, né? Assim? Então, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele usa de misericórdia. Ele usa de misericórdia, né? Então, a festa de Jesus misericordioso é para nos fazer lembrar que a misericórdia de Deus supera a nossa limitação, né? No nosso julgamento, na nossa concepção muito, né? A gente é sempre muito, porque fez errado aqui, eu já descarto, eu não quero mais que eu me ajude. Deus não é assim. Deus não é assim. Ao contrário, né? Ele quer que a pessoa se converta e viva, né? Ele quer que o pecador se converta e viva, não que o pecador morra, né? Então é isso que a gente deve estar sempre atento. O critério do juízo é o amor testemunhado na prática aos mais pequenos, nossos irmãos, né? E Jesus quer isso, né? O critério do juízo é o amor testemunhado, vivido, experimentado, né? É isso que nós temos que buscar. É isso que certamente vai nos garantir a salvação que Jesus já conquistou para nós. A salvação não é algo, né, utópico. Jesus já conquistou para nós. Só corremos o risco de perder se não fizermos a nossa parte, né? Se desprezarmos o ensinamento de Jesus, corremos o risco de perdê-la. Mas ela de fato já foi conquistada, né? O fim de bendito de meu Pai é concreto, né? É algo, né, concreto, não é algo que está solto, que está, né, ainda, não, né? Mas é preciso que a gente tenha essa disponibilidade para servir, né? A disponibilidade para amar, a disponibilidade para fazer o bem. Se a gente faz essa nossa parte, com certeza Deus mesmo nos assegura que a salvação é algo que está aos nossos olhos, à disposição de cada um de nós. Para isso Jesus, né, antecipou ali no Tabor, né, quando ele se transfigura e traz ali Moisés e Elias. Moisés, se a gente olhar na escritura, não entrou na terra prometida, né? A gente pode até dizer, mas Moisés também perdeu a salvação. Mas quando Jesus se transfigura, quem é que ele traz ali? Moisés e Elias. Mas Moisés não entrou na terra prometida, como é que ele agora está, né, tá salvo? Misericórdia de Deus, né? Moisés, antes de ter murmurado em algum momento, guiou o povo de Deus, né, por muito tempo, né? Foi um instrumento de Deus por muito tempo. É o bem que cada um de nós pode fazer, né? Então certamente o que nos assegura vai nos assegurar o vinde bendito de meu Pai, o bem que eu faço, o bem que eu posso fazer pelo outro, a maneira como eu trato, a maneira como eu sirvo, né? Jesus também vai dizer, né, ele, como Deus, veio para servir e não ser servido. Veio para servir e não ser servido. Eu sempre digo assim, imaginemos nós, né? Se Jesus, que é Deus, veio para servir e não ser servido, imaginemos nós, né? O que será de nós sem servir, sem ser útil ao outro, sem fazer um bem ao outro, né? Então, se a gente tem esse olhar, com certeza a nossa salvação é garantida, né? E fazer a vontade de Deus, praticar a caridade é exatamente no cotidiano do nosso dia a dia. Não vai ser uma coisa extraordinária que eu vou fazer um dia e depois, né, eu acho que estou resolvido. Não, é o cotidiano. A nossa caminhada toda é para que a gente possa
se gastar, né? Como a vela se gasta, né? Fazendo bem, clareando, né? Somos também queridos por Deus para nos gastar, servindo, né? Amando, fazendo bem, né? Sendo instrumento de Deus na vida dos irmãos, principalmente dos pequenos, dos mais simples. Com certeza Deus mesmo vai conceder a cada um de nós a recompensa pelo bem que fazemos ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.